Josué, faça alguma coisa. Eloy, eu sinto muito. Roupas foram encontradas na sua tenda. Sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se e deixe seu like. Vamos agora ao resumo da sua novela favorita. Arauto anuncia os 4 finalistas. Tobias Kruga, o bebedor de sangue e o matador sem rosto. A rainha Khaleesi pergunta qual deles Raabe prefere, de qual ela quer ser escrava para o resto da vida. Raabe fala que a rainha se engana. Ela fala que sempre será livre mesmo que humilhe. Ela sempre será livre. O rei manda que lutem os 4 de uma vez. Arauto manda iniciar a luta. Os finalistas são Tobias e o matador sem rosto. Layla fala que não caiu maná. Mara fala que pelo visto nem vai cair. Mara fala que Deus esqueceu de mandar. Noemi fala que Deus nunca esquece de nada. Mara fala que alguém tem que explicar o que está acontecendo. Layla e Mara vai perguntar para Eleazar. Noemi fala para Tirda que só há motivos para comemorar. Tirda pergunta se Deus não vai nos enviar o maná. Inês fala para celebrar que elas já estão desfrutando dos frutos de Canaã. Noemi fala que eles encontraram uma plantação. E o que eles plantaram vão frutificar e agora o Senhor quer que eles comam as novidades da terra, não mais o maná. Layla pergunta para Eleazar o que está acontecendo, que não há mais um maná caindo do céu. Eleazar pergunta se elas não se deram conta, que eles já estão desfrutando dos frutos de Canaã. Ele explica para as duas. Acã, Melquias e Gibar estão na fila para devolver as primícias a Deus. Gibar fala que ele não acredita que eles vão fazer isso, devolver as primícias. Melquias fala que não há outra alternativa. Acã fala que o melhor que eles têm que fazer é fingir que estão felizes por entregar o que é deles para esses paspalhões. Acã fala que é com alegria que eles entregam as primícias ao Senhor. Na hora de entregar para Finéias, quase que ele não consegue entregar. Finéias fala que ele é livre, se ele não quiser entregar ele não é obrigado. Cada um presta contas a Deus, não aos homens. Acã entrega. Acã e os filhos entram na tenda de Aiude. Acã pergunta se foi Mara que encontrou as estatuetas dos deuses cananeus. Ela fala sim, foi ela. Gibar pergunta se ela achou sem querer. Mara fala que estava preparando o maná, quando foi pegar um pote e as estatuetas estavam lá escondidas. Acã pergunta se ela achou as estatuetas, ou foi ela que colocou elas lá. Mara fala é claro que ela só achou as abominações. Aiude manda Acã sair. Gibar fala que foi Josué que mandou. Acã fala que o inimigo tem que ser encontrado, nem que todas as tendas sejam revistadas. Mara pergunta se eles querem revistar a tenda dela. Fioná fala nunca, de jeito nenhum. Acã pergunta se elas estão com medo ou estão escondendo alguma coisa. Aiude fala que ele pode revistar à vontade. Quem não deve não teme. Acã e os filhos revistam a tenda. Tibar manda o monstro hebreu acabar com o lutador mascarado. A rainha Khaleesi fica provocando Raabe. Tobias cai, e Tibar fala que ele não pode desistir agora. Raabe não pode virar escrava desse matador sem rosto. Aruna fala para Adara que ela ouviu dizer que encontraram umas estatuetas de deuses cananeus. Adara fala que por isso que ela não encontrou as imagens dela. Aruna fala que a idolatria é um pecado terrível. Só existe um Deus, nem o ídolo merece a fé delas. Aruna fala que estão revistando todo o acampamento atrás do dono das estatuetas. Adara pergunta o que elas vão fazer. Acã e os filhos revistam a tenda de Mara. Aiude pede para elas ficarem tranquilas que eles são pessoas honestas. Acã encontra roupas cananeias. Acã pergunta o que essas roupas cananeias estão fazendo na tenda de um hebreu. Tibar está desesperado que Tobias está perdendo a luta. Ele manda ele levantar e lutar pela liberdade dele. Tobias fala que perdeu a luta. Arauto anuncia que o matador sem rosto é o grande vencedor, e ao vencedor cabe reclamar seu prêmio. O rei fala que a prostituta é toda sua. A rainha fala para não abrir ainda, que antes ela quer ver o rosto dele. O rei manda ele tirar a máscara, é uma ordem real. Ele tira a máscara, e é o Sandor. A rainha fica em choque. Ela fala: Sandor, não pode ser. Acã fala que está esperando uma explicação. Está na cara que eles estão escondendo uma cananeia. Aiude fala que ele não tem o direito de entrar na tenda dele e atacá-lo. Acã manda os filhos prender todos, manda eles prenderam os traidores, Mara, Aiude e Ioná. O rei fala que Sandor morreu. O que ele está fazendo lá?
Sandor fala que está bem vivo, e pede para libertar a Raabe. Calese parte para cima dele na frente de todos. E fala quantas vezes ele vai afrontar ela, até quando ele vai despedaçar o coração dela. Ela fala que ele está vivo e começa a fazer carinho nele. Na frente do rei e de todos, ela fala que pode sentir o corpo dele, que o rosto dele continua belo e viril. E fala: você voltou. O rei agarra o braço dela. E fala: não me obrigue a arrancá-la dos braços dele. Calese fala que ele voltou por ela pela mulher objeto, e que ele vai pagar por isso. Vai morrer de novo com a prostituta dele. Ela dá ordem para prender os dois e fala que quer os dois mortos executados ainda hoje. Aruna fala que a Dara tem que ir embora, é a única opção, ela não quer se afastar dela. Mas agora ficou muito perigoso, não pode nem pensar o que pode acontecer se descobrirem ela. Aruna fala que o melhor a fazer é contar a verdade. Aruna fala que vai contar que ela é a mãe dela verdadeira e que ela é cananeia. A Dara fala que se ela fizer isso vai estar assumindo a culpa. A Dara fala que elas têm que fugir. Eloi pergunta por que estão tratando a família dele desse jeito. Acã fala que Eloi é mesmo traidor de Israel. Agora está confirmado. Eloi pergunta do que ele está falando. Acã fala que encontraram roupas de cananeias na tenda dele. Josué fala que sente muito, mas as roupas foram encontradas na tenda de Eloi. A rainha pergunta o que está esperando para prender esse maldito. Tibar pergunta então era Raabe. Você se apaixonou justo pela Raabe, porque Sandor. O rei Mareque fala não, e manda soltar o matador sem rosto. Calese fala não. Ele é um traidor. O rei fala que ele ganhou o torneio, tem direito ao seu prêmio. O rei de Jericó prometeu e vai cumprir e manda libertar a prostituta. A rainha grita não, e sai correndo. O rei fala para Tibar que deu uma ordem e pede para ele cumprir a ordem. Tibar solta Raabe. O rei fala: seu matador sem rosto está livre para deixar o palácio com a sua escrava. A prostituta Raabe já pode usufruir do seu prêmio bem longe de Jericó. Se ele colocar os olhos nele outra vez, ele vai ser a última imagem que ele vai ver. E manda ele sumir de Jericó. Tibar fica chorando pelo filho e pela Raabe. A Dara chama Aruna para ir embora. Aruna fala que se elas ficarem juntas, ela pode ensinar sobre a fé para ela. Aruna fala que a vida delas não será fácil, mas pelo menos elas estarão juntas. Leia fala que ela vai ter o que merece, que ela não sabe com quem se meteu. Samara fala: acampamento está todo em alvoroço buscando o inimigo cananeu. Leia fala que elas vão fingir que foram enganadas pela cananeia. Quemuel fala se elas sabem o tamanho do problema. Ele está apavorado. Que esse cananeu procurado só pode ser a Dara. Pena é duríssima, pode ser a morte. Quemuel que não lhe resta outra coisa a não ser entregar a Dara para Josué, e é isso que ele vai fazer. Ele vê que ela fugiu. Sandor fala que eles têm que sair de Jericó ou morre os dois. Raabe fala que não pode, que ainda não chegou a hora. Ele pergunta a hora do que. Ela diz que a vida dela e a palavra não vale nada se ela deixar Jericó. Sandor pergunta se ela está esperando o homem que ela disse amar. Raabe manda ele ir antes que o rei mude de ideia. Ele leva Raabe. Kruga fala para Tobias que vai ter troco, não vai ficar por isso não. Zuma pergunta o que ele vai fazer. Kruga tem outro jeito de fazer ele sofrer. Vai fazer ele passar sede, fome. Ele não vai mais dormir em paz. Boan pergunta se Sama está sentindo alguma coisa. Sama fala que quando a mulher fica grávida fica mais sensível. Otniel fala para Boan que Josué mandou chamá-lo. Ele fala que descobriram que Ayud e sua família estava escondendo uma cananeia. Laila fala para Elidade que eles precisam tomar uma atitude já. Ele pergunta o que houve. Ela fala nada demais, mas eles precisam apressar o casamento de Livana e Rune. Elidade pergunta por que Laila. Ela fala porque é melhor que eles se casem logo. Tirda fala que Maquir está deixando ela preocupada. Ela pergunta se está acontecendo alguma coisa, se ele está com algum problema. Maquir começa a pensar em Livana. Tobias fala para Tibar que Sandor era o treinador dele, se ele esqueceu disso. Tibar fala que ele prometeu que ganharia. Tibar fala que ele deveria ter feito o impossível. Tobias fala qual o problema, a prostituta está liberta e agora é propriedade do filho dele. Zuma pergunta se Tobias não entendeu ainda. Ele queria Raabe só para ele, mas a perdeu para o seu próprio filho.
Tibar fala que ela é dele, que Raabe sempre foi dele, e agora por incompetência de Tobias ela foi embora. Nunca mais ele vai poder tocá-la por culpa dele. Tibar não se conforma que Raabe foi levada pelo seu próprio filho. Ele começa a chorar dizendo que Raabe era quem o guiava. A rainha Calese começa a quebrar tudo nos seus aposentos. Tupac fala que eles vão sofrer, que eles vão embora de Jericó. A rainha fala que ir embora é tudo o que eles querem. Se Sandor pensa que vai voltar do mundo dos mortos, pegar a sua rameira e ir embora, ela quer os dois mortos. O mais rápido possível, eles não vão escapar dela. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima. Liberte a prostituta, Tibar. Não!